Ele é o homem mais rico do mundo atualmente, Elon Reeve Musk. O multibilionário é frequentemente comparado ao Homem de Ferro. Sempre ambicioso e polêmico, o excêntrico e visionário Elon Musk é dono de empresas e projetos como a Tesla, SpaceX e Starlink, e possui uma fortuna de aproximadamente 268 bilhões de dólares, o que seria aproximadamente 1,3 trilhão de reais. Se quiser saber mais dessa história, fica aí que vamos te explicar agora. Elon Musk é um empreendedor sul-africano mundialmente conhecido por fundar e liderar empresas e projetos como SpaceX, Tesla, The Boring Company, Neuralink, OpenAI, Hyperloop, Starlink, SolarCity e anteriormente o PayPal. O bilionário expõe quase que diariamente, através das redes sociais, o interesse em ambiciosos negócios, sempre gerando muita especulação, polêmicas, críticas e uma legião de seguidores entusiastas com seus planos. Elon tem tanta influência nas redes sociais que possui mais de 106,4 milhões de seguidores no Twitter, sempre atentos para ler suas atualizações, e constantemente está entre os temas mais comentados, os Trend Topics. Contudo, se engana quem acredita que Elon sempre foi uma pessoa comunicativa e descontraída. Elon Musk nasceu no dia 28 de junho de 1971, na cidade de Pretória, na África do Sul. Por lá, viveu toda a infância e começou a manifestar seu interesse pela tecnologia. Ele é filho do sul-africano Elon Musk e da canadense Mai Musk. Desde criança, o bilionário sempre teve o desejo de inventar coisas, além de ser um apaixonado por obras de ficção científica. Musk foi uma criança muito tímida, com muito interesse em computação, tecnologia e o espaço. Porém, na parte de comunicação era bem diferente. Foi uma criança introvertida que sofreu diversos episódios de bullying de colegas do colégio. Um destes foi tão grave que Musk teve de ser hospitalizado durante toda uma semana. E episódios como esse fizeram com que ele fosse ainda mais introspectivo e acabasse encontrando refúgio apenas nos livros. Além disso, em abril de 2021, revelou no programa Saturday Night Live que possui Asperger, que é uma condição que dificulta a socialização. A síndrome de Asperger é uma condição psicológica do espectro autista, caracterizada por dificuldades significativas na interação social e na comunicação não verbal, além de padrões de comportamento repetitivos e interesses restritos. E Elon ainda disse: "Estou fazendo história hoje como a primeira pessoa com Asperger a apresentar o SNL, ou pelo menos a primeira a admitir." O pai dele foi engenheiro eletromecânico, piloto, marinheiro e consultor. No entanto, ele nunca teve uma boa relação com seus filhos, principalmente com Elon Musk. Inclusive, já deixaram isso bem claro publicamente algumas vezes. Quando seus pais se separaram em 1980, Elon escolheu morar com seu pai, porém não foi uma ideia muito boa, segundo ele, o que depois obrigou Musk a se afastar e iniciar sua vida empreendedora com seu irmão. Já sua mãe, Mai Musk, era modelo e nutricionista. O resto de sua família é constituído pelo irmão mais novo, Kimball, nascido em 72, também sua irmã Tosca, nascida em 74. O empresário tem nacionalidade americana, canadense e sul-africana. Casou-se e divorciou-se por 3 vezes, uma com a escritora canadense Justine Wilson e 2 com a atriz Tallulah Riley, e tem ao total 7 filhos. Musk é considerado como um dos maiores inventores e empreendedores do século XXI, com atuação em diversas áreas como internet, produção de energia limpa, inovações automobilísticas, desenvolvimento de projetos aeroespaciais, pesquisas na área de inteligência artificial e neurotecnologia. Apesar de ter grandes empreendimentos de sucesso, seus projetos e planos são causas de opiniões distintas. Alguns acreditam que ele será considerado um dos maiores gênios da história, enquanto outros alegam que o empreendedor usa o seu dinheiro em especulações e ideias inalcançáveis. De qualquer forma, a vida de Elon Musk mostra que ele é uma das maiores mentes empreendedoras do século XXI.
Sua educação foi um ponto importante para ele se destacar hoje. A formação de Elon Musk é voltada para a área de tecnologia e financeira. Ele formou-se em física, possuindo também graduação em economia. Um dos seus maiores sonhos era viver nos Estados Unidos e, como sua mãe era canadense, entrou com pedido de passaporte para o Canadá, o que facilitaria a ida aos Estados Unidos. Isso tudo, claro, contra a vontade de seu pai. Enquanto esperava seu passaporte ser autorizado para ir ao Canadá, entrou para a Universidade de Pretória, na África do Sul, onde estudou por 5 meses antes de ser aceito no Canadá. Então, em 1990, foi para a Universidade do Queen, mas 2 anos depois, com 21 anos, transferiu-se para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde se graduou em 1997 com título de bacharelado em Física e Economia, na época com 26 anos. Ele ainda chegou a iniciar um doutorado em Física Aplicada e Ciência dos Materiais na Universidade de Stanford, porém largou para empreender na internet. E foi só em 2022 que de fato se tornou um cidadão norte-americano, onde começaria sua primeira empresa. Elon era fascinado pela leitura de temas relacionados à eletricidade. Aos 8 anos de idade, em 1979, já tinha lido toda a Enciclopédia Britânica e completado um curso de informática de 6 meses em 3 dias, além de aprender a programar sozinho. Alguns anos depois, em 83, quando tinha 12 anos de idade, Musk colocou em prática o que aprendeu no curso de informática e criou um game temático de espaço, o Blastar. O interessante é que o código-fonte do jogo foi publicado numa famosa revista sul-africana e depois foi vendido por $500, o que há quase 40 anos atrás valia muito dinheiro. Na década de 90, enxergando a oportunidade do boom da internet, Musk e seu irmão Kimball fundaram a Global Link, uma empresa que fornecia uma espécie de guia virtual de atrações da cidade. Pouco tempo depois, atraiu clientes como o The New York Times e outros 160 jornais. Com isso, a empresa cresceu com aporte de $3 milhões de um investidor e foi rebatizada como Zip2. Então, seu primeiro grande negócio foi o Zip2. O foco era auxiliar pequenos negócios locais a colocarem o seu endereço na internet e depois, em 98, a empresa se fundiu com a sua principal concorrente, a CitySearch. Como resultado, em menos de um ano, em 99, a Compaq Computer pagou pouco mais de $305 milhões para adquirir a Zip2. Elon era dono de 7% dela nesta época e ficou com aproximadamente $22 milhões em ações. Ou seja, em menos de 5 anos desde que abandonou seu doutorado, Musk já havia se tornado um multimilionário. Com o valor do negócio, Elon comprou uma McLaren edição limitada por $1 milhão e criou a XCOM, uma empresa de pagamentos e transferências financeira e que viria a se tornar futuramente o PayPal. E em outubro de 2002, o eBay adquiriu a empresa por $1,5 bilhão, onde quase $200 milhões foram para Elon, já que ele possuía aproximadamente 12% da empresa.